Olá, está começando mais um Interrogando Pensamento. Hoje vamos falar sobre homofobia e relações homoafetivas. Está conosco o Alexandre Boer, que é da ONG Somos de Porto Alegre. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Alexandre, segundo o Grupo Gay da Bahia, em 2009 houve 198 assassinatos de homossexuais. Já no ano passado esse número cresceu para 250 vítimas. O que tu atribui a esse aumento da intolerância de gênero no Brasil? Na verdade, Laerte, o que eu penso é o seguinte, nos últimos tempos a gente tem dado muita visibilidade para o movimento LGBT, né, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no nosso país. Com certeza, esse fator de visibilidade, né, incomoda algumas pessoas e acaba tendo, ao mesmo tempo que parece estar mais tranquilo, onde a gente vê hoje em propagandas, nas novelas, em alguns lugares, né, já tem políticas públicas que contemplem essa população. Ao mesmo tempo que isso acontece, outros setores mais conservadores, por exemplo, acabam achando que estão perdendo o terreno e que isso não é correto. Então há um conflito necessariamente no momento que se avança nos direitos, ao mesmo tempo esses direitos eles estão sendo colocados em xeque o tempo inteiro. Então isso é uma ação natural, né, da física, onde existe uma ação, vai ter uma reação ao mesmo tempo. Então com isso os conflitos eles acabam acontecendo e a gente também acaba, na verdade, vendo mais isso, né, porque eles estão aparecendo na mídia também. Então isso, na verdade, é um reflexo também da visibilidade, onde as pessoas estão mostrando a cara e estão dizendo, sim, eu apanhei na Paulista, né, e foi por causa disso. Talvez há um tempo atrás isso acontecesse também, só que as pessoas não diriam que é por essa questão. Hoje as pessoas se sentem mais encorajadas para estar falando que sim, que elas sofreram violência por sua orientação sexual. Então acho que isso também é um outro reflexo, fruto também da visibilidade e que as pessoas acabam se encorajando para falar sobre isso. Você falou visibilidade. Na pesquisa que eu estava fazendo para fazer essa entrevista, eu li, agora não lembro de quem, comentou que a imprensa não condenava o comportamento homofóbico, que havia uma certa negligência por parte da imprensa. Isso realmente acontece, Alexandre? É que na verdade isso não é muito assim, a gente vê alguns crimes, algumas questões assim nas páginas policiais, né? E é onde aparece isso normalmente. Assim como a gente, falando né, de veículos de comunicação como um todo, ainda hoje o gay ele é a piada da hora, né? Já não se faz piadas com negros porque as pessoas podem sofrer, né, ser criminalizadas por isso no Brasil. Não se faz piadas de gênero, né? Já não é mais engraçado, está se falando de loiras, mas o gay ainda é vítima, né, nesse sentido e ainda acaba reforçando esse estereótipo, né, de gênero e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que não se dá muita cobertura e muita atenção a esse tema, né? Se banaliza a questão dos homossexuais como se fosse uma piada fácil. Então, com certeza, isso também é fruto dessa cultura brasileira, né, das questões de gênero, porque a gente acha que tudo que é feminino, tudo que não corresponde aos padrões dominantes da heteronormatividade, elas não são creditáveis, elas são possíveis, né, de terem outras interpretações e tal. Então isso também é um fator que acaba contribuindo, digamos, com a questão da homofobia. Preconceito do brasileiro quanto aos homossexuais, aos gays, ele é explícito ou é velado? Existem as duas coisas, né? Grande parte das pessoas dizem que não tem preconceito, né? Falam, mas eu até tenho meu cabeleireiro é gay, eu tenho um amigo gay, né? Eu me relaciono bem, eu respeito as pessoas. Só que às vezes quando isso vai para dentro da sua casa, a reação não é a mesma, né? A gente verifica isso porque muitos gays ainda hoje são expulsos de casa por causa da sua orientação sexual. E quanto mais a pessoa foge desse padrão, mais preconceito ela vai sofrer, né? Então, com certeza, existe uma escala de preconceito, de violência e de exclusão muito grande. Não é à toa que as travestis, por exemplo, elas estão fora, inclusive, da escola,
né? Porque elas, quando começa o processo de transformação do corpo né, e assumir uma identidade que não é aquela que está na carteira de identidade, na certidão de nascimento, acaba que a escola não sabe como lidar com isso. Trata por feminino, trata por masculino, em que banheiro essa pessoa vai utilizar, e ela acaba sendo o tempo inteiro alvo, né, de piada, de maus tratos, né, ou de não ser respeitada pelo seu gênero dentro da escola, por exemplo. Elas acabam não tendo acesso à educação e, consequentemente, vai finalizar que a grande maioria vai acabar na prostituição, porque é o único mercado que sobra. Né? Também porque ninguém emprega uma travesti. Né? Hoje até os salões de beleza, né? Os antigos salões de beleza, que antigamente eram um espaço onde essas pessoas trabalhavam, hoje com toda né, essa indústria da beleza e da moda e tal, até mesmo nesses lugares elas não são mais bem-vindas. Né? Elas são excluídas desses espaços. Então, assim, é um processo que começa às vezes dentro da casa, dentro da família, né, e se estende para a sociedade, né, para os espaços de socialização, que é a escola, em primeiro lugar, e depois no trabalho. Então, isso é fruto, sim, desse preconceito que você estava dizendo, que às vezes é velado, né, e às vezes é muito explícito. Né, quando chega ao ponto de alguém se achar no direito, né, de jogar uma lâmpada na cabeça de uma pessoa só porque ela está de mãos dadas com um namorado andando numa rua, né, isso é uma violência muito explícita. Né. Então, assim, a gente tem de tudo. A gente tem desde essa violência mais simbólica, que é essa coisa da piadinha, né, do olhar, do cotovelo para a pessoa, olha, né, olha aquele lá e tal. Então, essas coisas que, inclusive, as pessoas já internalizam isso de uma tal forma que isso já não é nem visto como violência, muitas vezes. Né? A pessoa nem se percebe mais porque ela sofre tanto cotidianamente. Esse tipo de agressão, esse tipo de piada, esse tipo de olhar, né, que a pessoa acaba, ou ela explode em algum momento também, ou ela acaba achando que aquilo ali já faz parte. Assim, o fato dela ser deste jeito vem junto no pacote esse processo, né, de ser né, o ser esquisito, a pessoa estranha, assim, que então ela acaba assimilando isso o tempo inteiro. Então a gente tem as duas coisas no Brasil. Então, Alexandre, eu ia te perguntar assim, se o momento mais difícil para um homossexual é se assumir, né, comunicar à família, mas parece, pelo que está falando, não existe esse momento. Toda a vida é difícil, porque tu sempre está... É um dia atrás do outro, é uma batalha atrás da outra, porque às vezes você passa por esse processo em casa, mas aí você chega no trabalho, você encontra resistência, chega na escola, resistência, na universidade, resistência. Então, é o tempo inteiro. Na verdade, o fato de assumir-se, né, pressupõe que a pessoa vai comprar uma briga a cada dia. E não é à toa que a gente, inclusive, não faz nenhum movimento no meu grupo, que é o Grupo Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade. A gente, sim, trabalha com a questão, né, do empoderamento das pessoas, mas esse conceito de que achar que a pessoa necessita necessariamente assumir-se, né, também não é um processo que a gente estimule muitas vezes, porque cada um, que nem diz a música, né, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para algumas pessoas, o fato de ser invisível é a melhor saída muitas vezes. Né? Por quê? Porque ela não vai sofrer essa violência, esse preconceito. Então eu não posso obrigar as pessoas a saírem do armário, achar que todo mundo que vai sair do armário vai ser feliz. Não é verdade. Né? Às vezes a pessoa fica mais confortável, né, dentro do armário. E a gente também tem que respeitar essa diversidade, né, da pessoa que não quer assumir-se publicamente. É ruim para alguns sim, para outros não. Né? O ideal realmente seria que uma sociedade respeitasse as pessoas como elas são, do jeito que elas são, com o corpo que elas têm, né? Sejam gordas ou magras, sejam mais afetadas ou menos, mais masculinas ou mais femininas, né? Mas isso é muito difícil nesse processo. Então, nesse momento histórico, a gente tem que trabalhar com que as pessoas, né, tenham respeito às cidadanias das outras, né? Independente de estar dentro ou fora do armário. Né? Mas realmente o sair do armário ele é um processo que a gente sabe que vai levar isso para a vida inteira. Alexandre, existe um comportamento homofóbico por parte de alguns homossexuais?
Sim, a homofobia ela está internalizada também, porque a gente... É um comportamento cultural. A gente aprende que isso é errado. A gente... dizem pra gente o tempo inteiro que isso não pode, que isso é feio, que isso não é certo, que isso não é natural. E, consequentemente, a gente acaba, muitas pessoas, internalizando isso, achando que realmente o que ela faz não é legal, não é bacana, que isso tem que ser escondido. A gente aprende a esconder isso, né? Porque se eu começo lá com 8, 9 anos a achar o meu coleguinha interessante, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, porque me disseram que isso não poderia acontecer. Então a gente acaba muitas vezes internalizando isso e não querendo isso, né? Basta entrar num site de relacionamento que a gente vai ver muitos gays, por exemplo, que procuram outros, mas eles não podem ter nenhuma aparência feminina, por exemplo. Porque isso é uma forma de homofobia internalizada. Porque eu respeito que a pessoa seja homossexual, desde que não pareça. Né? Então é uma coisa meio... chega a ser engraçado isso. Né? Mas é uma forma, sim, de homofobia, que as pessoas às vezes também não se dão conta. Porque precisa estar num padrão determinado. Então toda vez que eu fujo de um padrão, inclusive eu gosto de um escritor que é o Borrilho. Ele fala sobre a homofobia não necessariamente pelo fato de ser gay ou não, mas toda pessoa que foge, né, do padrão de gênero estipulado pela sociedade, ela pode sofrer homofobia mesmo sendo heterossexual. Né? Basta ser uma pessoa um pouco mais delicada, ter um gosto mais diverso, sei lá, pelas artes e tal, ela vai sofrer talvez homofobia, mesmo não tendo essa identidade homossexual. Sim. Alexandre, temos mais questões, mas após o nosso intervalo. Voltamos já.